pensar se somos livres, porque um dia Cristo morreu. Aliás, hoje pensamos, nessa sexta-feira ainda mais sobre isso, mas também ressuscitou exatamente para que sejamos de fato livres. Convido vocês que abram a Bíblia de vocês, aproveitar que estão em pé. Carta de Tiago, primeiro capítulo. Nós vamos ler alguns versos. Peço que você mantenha sua Bíblia aberta no correr da ministração. Tiago, capítulo 1, vamos ler os versos 19 ao 22. Diz o seguinte: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Bem, palavra do Senhor. E Senhor, essa palavra vem de encontro ao nosso coração. O Teu Espírito, meu Pai, o mesmo que inspirou as Sagradas Escrituras, venha, meu Pai, abrir os olhos do nosso coração, para que possamos abraçar essas verdades. Em nome de Jesus oramos. Amém. Não sei se você, na sua casa, tem aquele quartinho da bagunça. Verdade? Se você não tem, você conhece alguém que tem. Aquele cômodo que você chega lá para aquele monte de quinquilharia, né? Às vezes nada contra se tivermos esse quartinho na nossa casa, o vizinho tenha. O problema, meus irmãos, é que em alguns momentos, ou em muitos casos, muitos têm esse quartinho no seu interior. E Tiago, o meio-irmão, o apóstolo de Jesus, nessa carta, e eu deixo aqui já o primeiro dever de casa: chegar em casa hoje, amanhã, no correr da semana, ler a carta de Tiago. Tiago, ele vai vasculhando cada cômodo da nossa casa interior. A carta de Tiago, ela vai abordar vários temas, várias áreas da nossa vida. E talvez, se você inicialmente lê Tiago, você possa falar assim: mas esse texto especificamente não falou nada ao meu coração. Mas Tiago, ele trabalha várias questões. Ele trabalha a tentação, trabalha o alegrar-se nos momentos de provação, lembrando que nos momentos em que nossa fé é provada, nós conseguimos dar um salto, como o louvor diz, rompendo em fé cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Tiago aborda a decepção de pessoas, Tiago aborda a oração, Tiago aborda várias questões, o auto-engano. Tiago vai vasculhando o nosso interior para não deixar nenhum ponto de fora, nenhuma área que talvez você pense assim: Senhor, eu não sou livre nessa área. Talvez você tenha esse quartinho cheio de bagunças, quartinho que você deixa ali escondido, mas nessa noite Deus quer visitar esse quartinho. Através da palavra de Deus, Deus quer ter um encontro com você nessa área que precisa de transformação. E Tiago, a carta de Tiago, meus irmãos, ela é um convite à ação. Ela é um convite para que a sua fé, a minha fé, entre em movimento. É a fé em ação, a fé em movimento. Meus irmãos, eu tenho dito isso em várias oportunidades, que o nosso maior problema, a nossa maior dificuldade, não é que nós conhecemos pouco. Por bem, certo, nós temos hoje acesso à informação através dos celulares, da internet, do YouTube, do Google.
as pessoas. Claro que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, mas a nossa grande dificuldade, a nossa maior problemática nos dias de hoje, não é a falta de conhecimento, mas o que fazer com esse conhecimento. Não é que nós conhecemos pouco a Deus, mas o que fazemos com esse conhecimento? O que essa fé que nós declaramos, o que esse conhecimento nos leva a fazer? Que ponto somos de fato livres através da palavra que chega a nós, como uma palavra que limpa, que nos purifica, que nos liberta? E a carta de Tiago, meus irmãos, lida exatamente com isso. É sair da teoria para a prática. Diga, da teoria para a prática. De uma fé nominal para uma fé operosa. Tiago vai trabalhar isso, meus irmãos. E perceba que nesse texto, nesse pequeno recorte que nós acabamos de ler, se você está com a sua Bíblia aberta, verso 19, ele fala a primeira lição de hoje. Primeiro ponto de hoje: nossa primeira responsabilidade, meus irmãos, como cristãos, é sermos bons ouvintes. Nesse verso 19 que nós lemos, ele fala: saber que todo homem seja pronto para ouvir. Meus irmãos, hoje é difícil sermos bons ouvintes, num mundo que nós temos tantas vozes. Muitas vezes chegamos em casa, depois de ficarmos o dia todo na tela, no celular, nos nossos afazeres, nas correrias, nós não conseguimos desligar, nós não conseguimos ouvir. E Tiago, ele começa falando: sejam prontos para ouvir. Os irmãos, e nós percebemos o contrário disso. As pessoas estão, Denilson, muito prontas para falar, não estão prontas para ouvir. Somos bons para falarmos, para reclamarmos, para trazermos as nossas demandas, mas não somos, Marquinhos, bons ouvintes. E a primeira preocupação de Tiago é essa: no mundo de tantas vozes, em que tantas pessoas, pastor Mário, quer falar, nós precisamos silenciar se quisermos ouvir. Sendo sincero, por que achamos tão difícil ouvirmos uma pessoa sem que a gente possa interrompê-la antes? Às vezes a gente não espera a pessoa nem concluir a frase, a gente já quer interromper essa pessoa. Você acha, meu irmão, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos assiste através das mídias, você acha que a nossa dificuldade em ouvir as pessoas também não reflete na nossa dificuldade em ouvir a Deus? Será que a mesmíssima dificuldade que temos em ouvir as pessoas também não significa que temos a mesma dificuldade em ouvir a voz de Deus através das Escrituras, através da oração? E a pessoa que ouve atentamente a palavra de Deus é a pessoa que progride, que avança na sua vida espiritual. E às vezes nós não gostamos de ouvir. Já viu? Quando eu era criança, né? Quem já fez isso, de tocar a campainha de alguém e sair correndo? Quem já fez isso? Às vezes, Marcelo, nós fazemos isso com Deus. Nós falamos e falamos, tocamos a campainha, quando Ele vem atender, a gente vai embora. Não estamos prontos para ouvir. E é por isso, meu querido irmão, que você está aqui nessa noite. É por isso que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, para ouvir a voz de Deus, para louvar. Sim, nós já cantamos, nós já oramos, falamos com Deus, mas agora, através da palavra que se abre, da Escritura que é lida
e exposta, Deus está falando. Deus está querendo ouvir, querendo que você o ouça, querendo seus ouvidos. Mais importante do que falar, meus irmãos, é ouvir. E mais importante do que ouvir é ouvir a voz de Deus, é ouvir aquilo que Deus tem para nós. Só poderemos ser livres, meus irmãos, se pudermos ouvir a voz de Deus, corrigir aquilo que Ele fala para nós que devemos corrigirmos. Meus irmãos, tantas pessoas que se dizem livres, mas não conseguem ouvir. Como? Que liberdade é essa em que nós não conseguimos ouvir? E a regra aqui em Tiago é falar menos, ouvir mais. Falar menos, ouvir mais. Quantos problemas, meus irmãos, quantos problemas evitaríamos se seguíssemos essa regra de ouvir mais e falar menos? Quantos problemas evitaríamos na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso trabalho? Quantas disputas, quantas feridas, quantas brigas iniciadas por simplesmente não querermos ouvir mais? Você não pode ser livre enquanto estiver ouvindo pessoas ao invés de ouvir a palavra de Deus. Você não pode ser livre enquanto estiver ouvindo mais o seu coração do que a palavra de Deus. Veja a preocupação disso. Salmo 1, Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está em ouvir o Senhor, em meditar na lei do Senhor. Ou seja, bem-aventurado aqueles que antes de ouvir os homens, escutam a voz de Deus na palavra. Bem-aventurado e livre são aqueles que não escutam o seu coração. Meus irmãos, eu tenho tido algumas experiências dentro do aconselhamento pastoral, pouco tempo. O pastor Mário tem um tempo maior que eu, bem maior. E às vezes a gente aconselha as pessoas, não sei as suas ovelhas, pastor, mas às vezes eu aconselho alguns que falam assim: não, mas o que importa é que eu estou feliz, o que importa é que eu estou sentindo. Não, mas eu acho que, eu penso que, assim, meus irmãos, veja, será que somos livres? As pessoas que são escravas de si mesmo, do seu coração, da sua vontade, do seu ego. O que importa é o que eu penso. Não, meus irmãos. Jeremias 17:9. Mais enganoso é o coração de que todas as coisas. Está doente demais para ser curado. Queridos, Deus sempre se preocupou com isso, em que o povo dele o ouvisse, o escutasse. Deuteronômio 6, inclusive, o povo de Israel chama isso de Shema, ou seja, porque começa, abra aí sua Bíblia, Deuteronômio 6, eu vou também abrir a minha Bíblia aqui, Deuteronômio 6, verso 4, veja como que começa esse texto, presta atenção, na primeira palavrinha do verso 4, é por isso que para o povo de Deus, principalmente lá para os israelitas, era chamado de Shema. Por quê? Ouça. Olha o texto que começa: ouça, ou ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Ouça. Os irmãos, Deus sempre se preocupou com isso. Quando você pega as cartas, por exemplo, de Apocalipse, depois das 7 igrejas ali, né, que recebem elogios, advertência, ao final de cada carta é como se terminasse. Apocalipse 2:7 é um refrão, irmão Denilson: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça, ouça, ouça. Você precisa ouvir, meu irmão. Eu preciso ouvir. Muito interessante que nós precisamos tirar tempo para ouvir a voz de Deus. Como está a sua agenda?
Como está a sua agenda? Tem espaço nela para ouvir a voz de Deus? Desliga tudo, o celular, a televisão, os barulhos, os ruídos, para ouvir a voz de Deus. É tocar a campainha e ficar lá. Ficar lá para ouvir a voz de Deus. Quantos problemas, meus irmãos, quantas prisões ainda persistem por não ouvirmos a voz de Deus. Provérbios gasta muito tempo com isso. Provérbios vai falar sobre, inclusive, usar bem a fala antes de ouvir, inclusive. Quantos problemas, meus irmãos, evitaríamos se ouvíssemos mais, falássemos menos, ouvíssemos mais, falássemos menos. Tiago, meus irmãos, ele condena, como eu falei, ele vai varrendo cada cômodo da nossa casa interior. Ele condena muitos pecados com toda razão, mas ele condena o falar e falar demais, a maledicência, a fofoca, o precipitar em falar, a mentira, os que emprestam sua boca para Satanás, que causam dano com o seu falar. Por quê? Ouvem pouco. Cuidemos disso, meus irmãos. Somos chamados para ser pacificadores. Segundo ponto, Tiago está falando da separação. Aí agora Tiago, vamos voltar lá para Tiago. Tiago começa a falar dessa liberdade, da verdadeira liberdade. Vejam aí Tiago, verso 21. Deixa eu voltar aqui que eu fechei. Portanto, verso 21 do primeiro capítulo: despindo, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Meus irmãos, Tiago está falando da verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é nos livrar daquilo que não agrada a Deus. Diz para o seu irmão: se livre daquilo que não agrada a Deus. Ah, meus irmãos, como temos coisas para nos livrar. Como temos coisas para nos livrar. Porque perceba que o processo de salvação, a justificação que Cristo nos tornou justos diante de Deus, ela acontece uma única vez. Eu sei que às vezes os irmãos têm dificuldade quando a gente usa expressão, né? Nós batistas, por exemplo, uma vez salvo, salvo para sempre. Sim, salvo, salvo para sempre. Mas essa salvação, pastor Mário, ela admite a santificação. E a santificação, queridos, ela admite o progresso. De cada vez mais nos tornando livres diante de Deus, cada vez mais caminhando, progredindo, abandonando coisas, deixando coisas. Meus irmãos, você não será livre, eu não serei livre, enquanto você estiver preso a coisas que você já deveria ter abandonado. Existem pecados secretos, pecados ocultos, hábitos, maus hábitos, que precisam ser deixados, abandonados. É por isso que Tiago fala: despojem-se de toda impureza, de todo acúmulo. Lembra daquele quartinho que eu falei no começo da pregação? Naquele quartinho, Denilson, nós vamos o quê? Acumulando. E a regra hoje é: tira do quarto, despojam. Isso é liberdade, meus irmãos. Tantas coisas, queridos. O Espírito de Deus traga ao seu coração, traga à sua mente aquilo do qual você precisa se livrar. Nós só somos livres, meus irmãos, quando nós nos despojamos do acúmulo de coisas, de hábitos, de questões, de tudo que vai contra a fé, tudo que vai contra o mau testemunho. Às vezes eu converso com alguns irmãos, principalmente aqueles que já deixaram de ouvir há um tempo, e ele fala assim: não, mas isso não tem nada a ver.
E nesse não tem nada a ver, ele vai acumulando coisas dentro daquele quartinho, dentro do seu interior. Ele pensa que ele é livre e ele vai cada vez mais se tornando escravo. Deixem isso para trás, diz o nosso irmão Tiago. Como temos dificuldade, meus irmãos, de abandonar o que é mal, de abandonar velhas práticas, velhos hábitos, velhos pecados. E esse abandono, meus irmãos, diz de uma vida de santidade. Santidade que, como diz o escritor aos Hebreus, busquem, pois, não é isso? A paz com todos e a santificação. Por quê? Sem a qual ninguém verá Deus. Não podemos, meus irmãos, ser livres enquanto estivermos flertando com o mundo e com o pecado. Conhece? Eu tenho falado tanto que melhor do que começar bem é terminar bem. Talvez você está aqui nessa noite e você não começou bem, mas melhor que isso é terminar bem. Um dia desses pensava sobre Demas. Demas, alguém que começou bem, Marcelo. Começou bem. Tem 3 ocorrências de Demas na Bíblia. E a última é como se fosse uma referência que pudesse ficar gravada lá no túmulo dele, lá no epitáfio dele. Imagina alguém, Pedro, que começou bem e lá no seu túmulo estiver escrito: Demas, tendo amado o presente sério, me abandonou. Demas, tendo começado bem, terminou mal. Demas, tendo começado livre, terminou escravo. Demas talvez foi flertando com o mundo, com os pequenos prazeres, com os pequenos hábitos, com as pequenas, como diz o texto bíblico, com as pequenas raposas, com as pequenas brechas. Alguém livre que termina escravo. Sansão também, né? Nem está aqui no meu esboço. Sansão, chamado para ser libertador do povo, termina cego, escravo, preso. Tudo bem que a gente não vai nem falar de salvação, que eu creio que ele chega lá esfarrapado, mas ele chega no céu. Deus escuta ele. Mas talvez poderia ser diferente a história dele. Alguém chamado para ser libertador termina escravo. Olha que ironia terrível. Alguém chamado para abrir os olhos espirituais do povo termina cego. Alguém livre que termina escravo. Meu irmão, não permita que nada te faça escravo. Você é livre em Cristo. Não podemos ser livres enquanto gostarmos e praticarmos aquilo que Deus odeia. Os livres não são somente aqueles que amam o que Deus ama. Talvez isso seja fácil, amar o que Deus ama. Amamos a palavra de Deus, amamos estar aqui. A nossa dificuldade é quando quando amamos aquilo que Deus odeia. É nisso que nós nos tornamos escravos. Nós não nos tornamos escravos quando nós amamos o que Deus ama, mas quando amamos aquilo que Deus odeia. Quantas pessoas, meus irmãos, quantas pessoas se dizem livres lá no mundo, mas no fundo, lá no fundo são escravas, são tristes, são melancólicas. Quando saem do palco, dos holofotes, são escravas. São escravas da pornografia, são escravas do adultério, são escravas da bebida alcoólica, são escravas da luxúria, são escravas do orgulho, são escravas da falta de perdão que corrói seus corações, são escravas do dinheiro. Esses dias estava falando de um colega em comum, que ele tem tanto dinheiro
tanto dinheiro, mas ele tem dó de gastar o dinheiro. E ele vive uma vida miserável, literalmente. Não é o dinheiro que serve ele, é ele que serve o dinheiro. Claro que nós estamos falando do dinheiro, mas tem várias outras questões. Se perguntar, ele vai falar que ele é livre. Escravo. Escravo, meus irmãos. Se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente você vai ser uma pessoa livre. Você vai ser uma pessoa livre. Eu amo, tem uma oração de Santo Agostinho. Eu amo essa oração. Santo Agostinho diz o seguinte: torna-me seu escravo, ó Senhor, e eu serei livre. Quem sabe você pode fazer essa oração nessa noite? Quem sabe te falta ousadia, faça essa oração: torna-me teu escravo, ó Deus, e eu serei livre. Já parou para pensar como Tiago começa a sua carta? Vai lá, só o primeiro verso. Imagina, alguém que anda com Jesus. Não sei se vocês sabem, Tiago é meio irmão de Jesus. Tudo bem que ele não acreditava em Jesus no começo, depois ele tem um encontro com Jesus. Imagine se você está escrevendo uma carta. Aqui quem fala é o irmão de Jesus. Já é uma credencial, né? Já é uma carteirada, né? Não é, Marquinhos? Imagine, aqui quem fala é o pastor da igreja de Jerusalém. Tiago é um dos primeiros pastores da igreja de Jerusalém. Veja, meus irmãos, como ele decide começar sua carta. Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Essa palavrinha que nas nossas Bíblias é traduzida por servo, no original ela é doulos. É escravo, né, pastor Marcos? E a nossa versão, as nossas versões traduzem ela como servo. Tiago, escravo de Cristo. Rian, escravo de Cristo. Pastor Mário, escravo de Cristo. Marquinhos, escravo de Cristo. Regis, escravo de Cristo. Joana, escravo de Cristo. Meus irmãos, vamos fazer essa oração nessa noite. Senhor, torna-me teu escravo, para que eu possa ser livre. Quantas pessoas que se dizem livres e são escravas. E a preocupação, meus irmãos, de Tiago, maior, não é com essas pessoas que são servas de Deus, mas com aqueles que se acham livres e não são. Aqueles que foram impactados. Eu disse lá na igreja um dia desses, aquele que foi picado pelo vírus do auto-engano. Quantos crentes nas nossas igrejas, talvez infelizmente aqui nessa noite, picados com o vírus do auto-engano. Veja, versos 22 a 25, Tiago se preocupa com os crentes nominais. Ele diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é igual um homem que contempla a sua imagem no espelho, contempla a si mesmo e se retira para longe e esquece como era a sua aparência. Verso 25: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que praticar. A preocupação de Tiago é com aqueles crentes que eram meros ouvintes, crentes nominais, crentes que estavam ali domingo após domingo, nesse contexto, sábado após sábado, nas sinagogas, nos cultos nos lares, nos cultos de sexta-feira, nas escolas bíblicas, ouvindo pregadores no YouTube, mas não mudou da categoria de ouvintes para ouvintes praticantes. Eles ainda estão naquela categoria chamada de ouvintes negligentes.
Meus irmãos, nós não seremos livres enquanto estivermos nessa prateleira. Precisamos passar da prateleira dos ouvintes negligentes para os ouvintes operosos. Tiago confronta essa religião puramente nominal, divorciada da santidade, divorciada da prática. Uma vida aparentemente religiosa não pode te tornar livre. Uma vida cheia de compromissos religiosos não te torna livre. Uma vida cheia de compromissos com agenda não significa compromisso verdadeiro com Deus. Tudo bem que quem está aqui tem mais chance de se tornar um crente verdadeiro do que quem não está ouvindo mais. Mas já parou para pensar que não basta? Quantas oportunidades, meus irmãos, Deus nos dá todas as vezes que a palavra é ministrada. Oportunidade de nos reavaliarmos, de mudar, de se arrepender, de deixar caminhos tortuosos, pecados, oportunidade de salvação. Tiago fala isso: acolhei com mansidão a palavra que foi plantada dentro de vocês. Essa palavra pode salvar vocês, ou seja, essa palavra pode tornar vocês livres de verdade. Ah, meus irmãos, como devemos ansiar o dia que seremos de fato livres. É claro que aqui nessa terra nós nos tornamos livres, sim, mas ainda com as nossas limitações pelo pecado. Hoje, irmão Josias se tornou verdadeiramente livre, pastor Mário. Estava lá no culto fúnebre, pudemos ministrar pela graça de Deus, e eu falava que fechou os olhos aqui e acordou na eternidade, livre das enfermidades, livre do pecado, livre das limitações, livre. Mas porque primeiro ele conheceu a liberdade aqui. Triste pensar que crentes que se dizem livres podem fechar os olhos aqui e abrir os olhos no inferno. Nós precisamos considerar essa verdade, meus irmãos. É uma verdade dura de ouvir, de falar, de pregar sobre ela. Mas o vírus do auto-engano, ele deixa os crentes confortáveis demais nesse mundo. O mundo que é hostil à nossa fé. O vírus do auto-engano, ele deixa pessoas confortáveis dentro de um sistema de cristianismo que ele adotou, sem lutar contra o pecado, sem se sentir incomodado, sem lutar contra as suas inclinações, sem esforço, sem devoção particular, sem autoanálise, sem considerar que pode ser que tenhamos caminhos maus dentro de nós, sem considerar que podemos ter aquele quartinho das quinquilharias. Davi fez essa oração. Davi, Salmo 139. Abre aí sua Bíblia, Salmo 139, versos 23 e 24. Olha, depois que Davi chega à conclusão que Deus o sonda, ou seja, Deus nos conhece, meus irmãos, melhor do que nós mesmos. Deus sabe se você é livre, Deus sabe aquilo que te aprisiona, Deus sabe em qual área você ainda é escravo. E Davi ora por isso, verso 23 e 24: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Olha o verso 24: vê se há em mim algum caminho mau e corrija-me. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, traz-me de volta. Sabe, você
pode fazer essa oração hoje também, para ser livre, meus irmãos, de verdade. Precisamos fazer essa oração. Senhor, vê se tem coisas que está me aprisionando, vê se ainda tem questões que têm me tornado escravo, vê se tem alguma coisa em mim que precisa de mudança. Meus irmãos, caminhando para o fim, nós só seremos livres quando olharmos para dentro de nós, enxergarmos a nossa pobreza espiritual, enxergarmos que ainda não somos livres da forma que deveríamos. Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você é livre? Você é livre? Você é livre? Ele perguntou: Pedro, você me ama? Pedro respondeu: sim, te amo. Pedro, você me ama? Sim, te amo, Senhor. E talvez Denilson ele respondeu no automático: você me ama? Te amo. Você me ama? Te amo. Quando Jesus pergunta a terceira vez, penso que Pedro olhou para dentro de si mesmo. E ele, a palavra de Deus, em João 21 fala que ele se entristeceu, porque Jesus perguntou a terceira vez. É como se Pedro ali naquele momento, a palavra não fala, mas eu penso que ele fala assim: Senhor, o Senhor sabe que eu ainda não te amo como deveria. O Senhor sabe que eu ainda não sou livre da forma como deveria. O Senhor sabe que ainda há caminhos maus em mim. E Pedro, triste, fala assim: Senhor, Tu sabes todas essas coisas. Sabe que eu ainda não te amo como deveria. Quem sabe Jesus está te perguntando nessa noite: você me ama? Você me ama? E você talvez pode responder: Senhor, Tu sabes. Tu sabes que eu te amo do meu jeito, mas eu preciso melhorar. Eu preciso orar essa canção que nós cantamos. Dá-me um novo coração, Senhor, para eu te amar melhor. Dá-me um novo coração para que eu possa ser livre. Dá-me um novo coração, cumprindo a promessa de Jeremias, para que eu possa cumprir a Tua vontade. Dá-me um novo coração. Meus irmãos, nós seremos livres o dia que nós nos entregarmos de verdade ao Senhor. Quem sabe você entregou sua vida, mas ainda não entregou por completo. Queria convidá-lo a orar nessa noite. Talvez ainda tenha aquele quartinho das quinquilharias dentro do seu coração. Você vai orar nesse momento e vai falar: Senhor, entra nesse quarto. Entra nesse quarto, porque tem coisas lá que ainda me tornam escravo. Hoje é tempo de ser livre. Livre. Talvez o que muitos pensam que é liberdade é escravidão. Mateus, nós vamos encerrar com esse texto, Mateus 16. Eu queria até antes de passar a palavra, que nós talvez fizéssemos essa oração: Senhor, me torna livre. Mateus 16, versos 24 a 26. E depois desse texto eu vou trazer só 3 aplicações. Mateus 16. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida,
perdê-la. Os irmãos, quantas pessoas livres, entre aspas, têm perdido suas vidas? Mas o convite de Jesus é: seja meu escravo, perca a sua vida, que você vai encontrar. E você vai perceber que você vai ser livre de verdade. Sabe, meus irmãos, em alguns momentos, em algumas ocasiões, o que as pessoas falam no seu leito de morte? Elas não falam assim: eu queria ter aproveitado uma balada a mais. Pelo menos na minha curta experiência é essa. Eu queria ter dançado mais, ter bebido mais, ter conhecido o máximo de pessoas e me envolvido sexualmente. Não. As pessoas geralmente falam: queria ter feito diferente, queria ter servido mais a Deus, eu queria ter gasto a minha vida diante de Deus. Ano passado, uma irmã, que eu pude ter o privilégio de acompanhá-la na sua enfermidade terminal, ela jovem com 38 anos, ela dizia: pastor, queria ter feito mais, queria ter feito mais. Eu falava: minha irmã, você está fazendo o que você pode fazer de melhor, que é entregar a sua vida, é orar pela igreja, é ter esse coração de serva. Mas ela falava: pastor, eu queria ter feito mais, e não deu tempo. Com 38 anos ela partiu, a mãe dela ainda nela lá da igreja. E esses dias eu estava lembrando, mas ela de fato se tornou livre, livre em Jesus Cristo, livre em Jesus Cristo. Peça ajuda, primeira aplicação, do Espírito de Deus para que você obedeça a palavra. Peça um coração sensível à voz de Deus. Peça a Deus que te mostre qual área você é escravo. E peça a ajuda dele, do Espírito dele, para que possa te libertar. Por último, deseje hoje ser escravo de Cristo. Ame as coisas de Deus, pois quem perder a vida achará. Aqueles que podem pensar: nossa, mas você é escravo. Não, nós somos livres, verdadeiramente livres, pelo poder do Evangelho.